Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Muito bom dia! Este é o maior desejo do nosso coração. Sonhamos um dia ver o céu se abrir, nos encontrarmos com o nosso Salvador, vivermos com Ele por toda a eternidade. O que vivemos aqui nessa terra, já estamos enfadados, cansados, reconhecemos que não somos desse lugar. A nossa pátria está além daqui, junto ao nosso Salvador Jesus Cristo. É por isso que o nosso coração anseia sairmos dessa terra e vivermos com Ele para todo sempre. Mas enquanto estivermos aqui, possamos permitir a cada dia que nós possamos tê-lo como sendo o nosso supremo pastor. Como é importante a cada manhã eu e você nos levantarmos e estudarmos um capítulo da palavra do Senhor. Por isso que nessa manhã quero deixar com você um versículo da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 91, verso 9, onde diz o seguinte: Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nós precisamos a cada manhã renovar o nosso compromisso de depositarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. Ele é a nossa verdadeira segurança. Nos seus braços nós queremos viver para todo sempre. A sua casa é a nossa moradia, a nossa pátria, onde nós queremos viver por toda a eternidade. A cada manhã, cada dia, nesse canal, às 6 horas da manhã, você encontra aqui nesse canal um capítulo da Palavra de Deus para a sua reflexão, estudo e alimento espiritual. E nessa manhã quero convidar você a manter ou ter a Bíblia aberta no livro de Josué, capítulo 21, o verso 1 e o verso 2. Então se chegaram os cabeças dos pais dos levitas a Eleazar, o sacerdote, e ao filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhe em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou por intermédio de Moisés que nos dessem cidades para habitar, e aos seus arredores para nossos animais. Amigo, tudo que Deus fez foi pensando nos seus filhos. O objetivo de Deus em estabelecer a cidade de refúgio era para que a nação e os filhos de Israel pudessem se refugiar e entender que há um Deus de amor, de misericórdia, compassivo, misericordioso, que quer salvar os seus filhos. Quando Deus permitiu que eles entrassem na terra prometida, o objetivo de Deus era reforçar na mente daquele povo que eles poderiam crer e confiar na aliança que eles tinham assumido com o seu Deus. Porque o Deus que eles estavam servindo era um Deus de palavra, era um Deus que de fato cumpria com a sua aliança. Os levitas sabiam perfeitamente que eles não teriam herança. Deus já tinha dito a Moisés, como a Josué, que a herança deles seria o próprio Senhor. Mas Deus tinha prometido para eles algumas cidades. Essas cidades tinham o objetivo de atender aos israelitas, de atender o povo de Deus. Deus queria que a tribo de Levita incessantemente trabalhasse na sua obra, no seu ministério, com o objetivo de salvar pessoas, de preparar pessoas para o reino dos céus. Essas cidades de refúgio, quando alguém fugia para uma dessas cidades e refugiava nela, os levitas tinham nas mãos a responsabilidade de orientar essas pessoas, ensinar a palavra de Deus para essas pessoas, levá-las a reconhecer os seus pecados, os seus erros, se arrepender da velha vida e se colocar completamente nas mãos do Senhor. Era dali daquelas cidades de refúgio que eles viajavam para o santuário, onde ministravam diante de Deus, onde trabalhavam para o Senhor. E nessas cidades eles iriam viver com as suas famílias, com seus filhos e com todos os bens que eles pudessem receber. Sabemos perfeitamente através da palavra de Deus que os levitas eles não receberam terras, mas eles receberam cidades. Essas cidades tinham o objetivo deles viverem com as suas famílias, onde cada israelita deveria sustentá-lo com os seus dízimos e as suas ofertas. Mas a única e exclusiva responsabilidade desses levitas era trabalhar para o Senhor. O coração de Deus estava voltado para os seus filhos. Queria que a sua palavra pudesse ser ensinada ao seu povo. Deus precisava que alguém incessantemente pudesse inculcar no coração da nação de Israel quem era Deus. O próprio Deus tinha como objetivo de montar o plano da salvação através do santuário, levá-los a entender que no futuro Jesus Cristo viria em carne e osso, morrer na cruz do Calvário
para redimir aqueles que crescem em Jesus para receber a salvação. Jesus seria o Cordeiro de Deus enviado a essa terra em figura humana, em carne e osso, para nos dar o direito, para que possamos entender o plano de Deus para uma vida eterna junto ao lado dele. E os levitas tinham nas mãos essa responsabilidade. Eles tinham animais, mas eles não receberam terras a não ser 900 metros fora da cidade. Eles não podiam plantar, eles não podiam cultivar. Eles deveriam ser mantidos através dos dízimos e das ofertas e exclusivamente trabalhar para o Senhor. O que Deus queria é que eles pudessem servir a nação de Israel. Seriam servos para orientar e ministrar diante de Deus e levar aquele povo a entender que Deus esperava que eles pudessem viver uma vida de fidelidade. Capítulo 21 do livro de Josué, o verso 4, a Bíblia diz que a sorte caiu sobre a tribo dos coatitas. Os 3 filhos de Levi eram Coate, Gerson e Merari. É provável que as 48 cidades que foram destinadas para os levitas, elas tenham se dividido em 4 lotes. Nesse caso, os coatitas eles foram considerados como sendo sacerdotes da linhagem de Arão e os outros 2 não. Capítulo 21 do livro de Josué, o verso 9, é interessante atentar para um detalhe, porque todas as cidades que os sacerdotes e os levitas receberam, elas estavam praticamente localizadas dentro da tribo de Judá. Quando aconteceu a rebelião contra o rei Jeroboão, eles já tinham vantagem porque eles estavam morando dentro do território da tribo de Judá. E é impressionante porque o nosso Salvador Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, ele escolheu morar, viver dentro da cidade de Jerusalém. Ele escolheu o nome da cidade de Jerusalém como sendo a sua cidade amada, a cidade pela qual leva o nome da cidade celestial, que um dia descerá dos céus para que todos os salvos, os justos, possam entrar na cidade de Jerusalém e viver com o Senhor para todo sempre. A tribo de Gibeão tiveram que servir no templo, mas a tribo dos coatitas, que era da linhagem de Levi, eles tiveram uma responsabilidade maior. Eles cantavam, eram os cantores do templo. Eles também tinham a responsabilidade de manter, cuidar dos utensílios que estavam dentro do santuário. Josué capítulo 21, verso 41, a Bíblia fala que 48 cidades foram dadas para os levitas. Eles, na verdade, tinham responsabilidade sublime. Eles deveriam elevar o nível de santidade entre o povo de Deus. Eram eles os responsáveis para ensinar a palavra do Senhor. Eles não só orientavam as famílias, mas eles também orientavam os jovens, os adolescentes, as crianças, aqueles que eram trazidos como cativo de terras estranhas, de outras nações vencidas. Eles tinham nas mãos a responsabilidade de mostrar o caminho da salvação para essas pessoas. Aqueles que estavam envolvidos na lama do pecado, os levitas também tinham nas mãos a responsabilidade de orientá-los. Eles tinham nas mãos a lei de Deus, as orientações deixadas por Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles eram aqueles que mais conheciam da palavra do Senhor, porque as tinham nas mãos e Deus os responsabilizou para que eles pudessem ensinar o seu povo as verdades que deveriam conduzir a vida de todo ser humano que estivesse sob a face dessa terra. Nesse período em que a cidade dos levitas foram distribuída entre eles, os israelitas gozavam de paz nos 4 cantos da terra. As grandes potências que ameaçavam o povo de Deus tinham sido destruídas por completo. Pequenos povos, pequenas tribos eram mantidas ao redor, mas não era mais uma ameaça para o povo de Deus. Agora, eles poderiam se voltar, ir a Siló, adorar ao Senhor, se encontrar com o seu Deus. Era a oportunidade que cada um poderia levar os frutos da terra, os seus dízimos, as suas ofertas, para a manutenção do ministério, como reconhecimento da bondade, da grandeza de Deus sobre as suas vidas. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 21 do livro de Josué, eu e você, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Deus chamou especificamente o seu povo com um objetivo especial. Deus queria que cada israelita se tornasse um missionário. Deus queria que cada israelita representasse o nome do Senhor aqui nessa terra. Claro, o sonho de Deus era dar como herança e colocar nas mãos dos seus filhos a terra prometida, terra que mana leite e mel, mas ele não queria que os seus filhos se acomodassem ali. Deus esperava que aquele povo expandisse os seus limites,
Deus esperava que aqueles corações que tinham recebido aquela herança pudessem usufruir, pudessem expressar gratidão, pudessem expressar alegria e deveriam viver agora como resposta a tudo que tinha recebido das mãos de Deus em viver uma vida de fidelidade. Mas não foi isso que aconteceu. O povo de Deus se acomodou. A nação de Israel se contentou com o que tinham recebido, embora de fato eram as bênçãos de Deus, mas o sonho de Deus era que eles ampliassem, crescessem cada vez mais. Deus queria que cada israelita se tornasse um missionário. Deus queria que eles pudessem falar de Jesus Cristo, desse Deus, para outros povos, para outras nações. Esse, de fato, era o grande sonho de Deus. Deus não tem prazer na morte de ninguém. O desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno arrependimento dos seus pecados e alcancem a salvação em Jesus Cristo. É por isso que Deus um dia elevou o chamado da missão para a igreja do Novo Testamento. Já que o antigo Israel não conseguiu cumprir o seu papel, Deus estava transferindo agora para o Novo Testamento a igreja de Atos em falar de Jesus Cristo, pregar o Evangelho para todo mundo. Mas eu e você nesta manhã nós não podemos nos esquecer. Nós somos chamados a falar de Jesus Cristo nos dias em que nós estamos vivendo. Nós somos chamados a testemunhar do Mestre. Nós somos chamados a viver o Evangelho. Nós somos chamados a sermos testemunhas por onde nós andarmos sob a face dessa terra, através da nossa vida, através das nossas palavras, da maneira como nós nos alimentamos, da maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, da maneira como nós nos vestimos, da maneira como nós vivemos de uma forma integral da nossa vida, deve de fato emanar, refletir o caráter de Jesus Cristo, porque esse é o desejo de Deus. Por isso que nessa manhã, eu quero clamar ao Senhor que as nossas vidas estejam diante do altar do Senhor, nos braços do Mestre, para quando Ele voltar a essa terra, encontre a minha vida, a tua vida preparada, que nós possamos receber o convite pelo nosso próprio nome, para nos encontrarmos com o Senhor e viver com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Queremos, Senhor, permitir que a nossa vida cumpra os teus propósitos nessa terra. Nós queremos ser suas testemunhas. Fica conosco, nos abençoa, nos guarde. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz. Em nome de Jesus. Amém.